Fala comigo, tudo bem? Eu sou Felipe Gibran E eu sou o Walter Pinheiro. e esse é o RP TV. Estudar teologia faz com que eu perca a minha fé? Antes de mais nada, eu queria te fazer um convite a nos ajudar com esse conteúdo. Dê o seu like, se inscreva no canal, clica aí no sininho para você saber sempre quando nós tivermos novos conteúdos para você. E o mais importante, faça os seus comentários, suas críticas, suas dúvidas, alguma sugestão até inclusive de conteúdo que você quer que a gente trabalhe nos vídeos, deixa aí nos comentários que a gente está sempre vendo, respondendo todo mundo. E vai ser um privilégio poder construir esse conteúdo a partir disso que você está escrevendo para a gente. Todo mundo, quando vai falar de teologia, volta para a ideia do vocábulo, volta para a etimologia da palavra, teologia e tudo mais, mas eu quero trazer aqui outro conceito. Para nós, a ideia da teologia é qualquer reflexão, qualquer pensamento, qualquer ciência, qualquer emanação de consciência que você fizer sobre a religião, a religiosidade, a espiritualidade, Deus, a divindade. E para nós cristãos, a teologia nada mais é do que o estudo sobre aquilo que Deus revelou. Porque um Deus tão grande, um Deus incontido dentro da nossa capacidade de ciência, incontido dentro da nossa capacidade de pensar, mas a gente estuda a partir daquilo que ele se revela. Ninguém explica Deus, né? Ninguém explica Deus. Desde a minha conversão aos 17 anos de idade, eu sempre tive um interesse muito grande pelo estudo da teologia, comprava livros, via vídeos na internet e eu sempre tive um apreço por isso. Quando eu fui para o meu pastor, fui conversar com ele sobre entrar para um seminário, sobre estudar teologia de verdade, o meu pastor virou para mim e disse: "Meu filho, você não pode estudar teologia porque você vai se desviar. A teologia faz com que as pessoas não venham mais para a igreja, ficam rebeldes e tal. Eles tem aquele velho jargão, né? A letra mata, mas o Espírito vivifica, então é melhor estar aqui louvando a Deus no Espírito do que estudando." Seu pastor acertou? Mais ou menos, né? E o pior ainda foi quando eu entrei para uma universidade federal para fazer um curso de geografia. Então eu já gostava de teologia, que a letra matava, e eu fui para um curso de ciências humanas, que é um curso da esquerda, e aí assim, de vez a letra matou. Brincadeiras à parte, eu gostaria de falar que esses jargões eles são sustentados no nosso ambiente da religião por uma falta de conhecimento. E, na verdade, a falta da teologia é um dos problemas mais graves da igreja brasileira. A gente tem um problema crônico no país, que é a baixa escolaridade. Então, muitos dos nossos pastores e pastoras são, de fato, de baixa escolaridade. Tem algum problema nisso? Não tem nenhum problema. Para você ser pastor, não precisa de teologia, não precisa de nada disso. Mas a baixa escolaridade, às vezes, traz um problema crônico, que é esse lance da gente desenvolver vários processos sem a gente, inclusive, saber do que a gente está pensando. E é muito comum a gente ter nas nossas comunidades locais várias amarrações teológicas, várias doutrinas, várias cartilhas que a gente tem que seguir, que nada tem a ver com a Bíblia, com o Evangelho, com Jesus. E na maioria das vezes, esse discurso que o Walter está dizendo, de que a teologia vai tirar sua fé, o que na verdade ele está sendo traduzido é: a teologia vai fazer você pensar para fora dessa caixa que nós definimos aqui, para fora dos nossos dogmas, e muito provavelmente você vai entender que esses dogmas aqui são limitantes, são opressores. Esses dogmas aqui, eles tiram talvez de você uma capacidade de fato conhecer a realidade dos evangelhos. Infelizmente, a gente vive uma lógica do nosso país do domínio a partir da desinformação, do domínio a partir da ignorância. E essa lógica também acontece nas nossas igrejas. Muitas vezes o que a pessoa diz no púlpito, o pastor, a pastora, se torna uma verdade para a igreja e muitas vezes ela não é nem questionada. Veja bem, não estou dizendo aqui de um ato contínuo de rebelião com a fala do púlpito, não. Mas é sempre uma questão de saúde saudável perguntar por que é que fulano diz o que diz, aonde está escrito isso que ele está dizendo, por que ele está fazendo. É sempre muito saudável, inclusive para a comunidade, né, Walter? Você questionar de uma maneira saudável por que aquilo que nós estamos fazendo a gente faz. Mas afinal, estudando teologia, eu perco a minha fé? Sim, você vai perder a sua fé nas crenças limitantes.
que o Gibran mencionou. Por quê? Nós temos o hábito de ficar confortáveis nas nossas igrejas e crendo naquilo que a gente está acostumado a ouvir todo domingo, o que a gente definiu crer como comunidade, e a gente transforma o nosso estilo de viver, o nosso estilo de eclesiologia na teologia. Isso é um problema, porque quando você está na sua igreja, recebe tudo aquilo ali como verdade absoluta, quando você vai na internet e vê uma outra denominação, um outro pastor falando, você já taxa ele como herege. Quando você vai visitar uma igreja de um amigo seu, você já começa a ficar incomodado com aquilo que o pastor dele fala no púlpito. Você pensa, o meu pastor fala uma coisa, aquele pastor fala uma coisa, o pastor do outro é o herege, nunca o meu. E esse é um problema muito grande. E eu não gosto dessas coisas, porque a teologia, ela não tem um discurso hegemônico que ela nunca teve. Então essa unidade que as pessoas pregam sobre o discurso da teologia, ela é falaciosa, porque só existe unidade a partir da diversidade. Isso foi sempre na história da igreja. Desde o primeiro século, do segundo século, nós temos os pais da igreja discutindo sobre teologia, porque eram várias crenças diferentes. E é importante ter a consciência que não existe uma boa teologia, que não existe uma ortodoxia, uma teologia certa. Não existe isso. O que existe são registros. Às vezes você é mais reformado, você é mais pentecostal, não tem problema, não existe uma teologia que está mais certa que a outra. A teologia reformada não está mais certa que a pentecostal, nem vice-versa. São as duas reflexões de um grupo de pessoas num tempo na história sobre a fé, sobre Deus, sobre o ato religioso. Então não existe esse negócio de ortodoxia, de achar uma teologia certa. Isso é balela, isso é falacioso. E isso é o discurso que legitima, na verdade, a intolerância. E não é esse o caminho. A teologia, como ciência, como qualquer outra, ela prescinde da discussão e da divergência. Então, o conselho que a gente dá é: leia, procure boas leituras, procure boas pessoas. Ah, mas você acabou de falar que não tem boa teologia. Não, boa teologia não tem, mas boas leituras tem. Existem livros ruins e livros bons. Então procure boas leituras, procure pessoas que você acha que é referência e começa a, de fato, a julgar o que aqueles livros dizem, o que aquelas pessoas dizem, e aí você vai começar a entender, não, isso que ele está dizendo faz sentido para mim, isso não faz, e você vai, a partir da sua caminhada, desenvolvendo uma forma de você enxergar. Principalmente para nós aqui, a gente indica a caminhada a partir da Latinoamérica, dos teólogos e teólogas latino-americanos, que tem mais a ver com a nossa realidade, com o nosso país, com as desigualdades que a gente vive. Então é importante se pensar em como fazer teologia também. Um conselho que eu gostaria de dar a todos vocês é: tome cuidado com os teólogos de internet, inclusive nós dois. Entendeu? Nós não podemos ser o papa de vocês, o guru de vocês. Tudo que a gente fala aqui, vocês têm que questionar, pedir a fonte, pedir de onde a gente tirou. Porque o que eu tenho visto no Brasil é um caminho contrário daquilo que a gente criticou no vídeo inteiro. As pessoas, os pastores achavam que teologia era ruim, não deixavam seus jovens fazer teologia. Hoje, os jovens eles não estão pedindo mais permissão. Eles fazem teologia, eles entram em seminário independente, eles consomem o youtuber de teologia. E o problema é que esses youtubers de teologia, que tem canais muito grandes, que estão brigando no Twitter, que estão brigando no Facebook, eles começaram a se tornar referência sobre esse assunto no Brasil, só que eles não são referência. Inclusive, se você pegar o discurso deles e for ver a fundo, a teologia deles é bem fraca, assim, porque as leituras são fracas, ele prega como se ele estivesse falando a única verdade absoluta, e isso tem criado vários cismas na igreja brasileira, falta de respeito. A gente está cancelando pessoas que dedicaram a vida inteira para a igreja brasileira, fizeram várias coisas boas. Então o meu conselho é esse: que você vá aos livros, que você vá às fontes, que você questione. Crer também é pensar. Esse negócio de YouTube é bobagem. E é importante a gente ampliar o nosso cardápio teológico e ler sobre tudo, e ler sobre as diferentes correntes, que isso vai fazer a gente crescer, isso vai fazer a gente ter uma visão mais ampla, de fato, fazer a metanoia, que é a expansão de consciência. E eu aprendi isso com o meu pastor, Rodrigo Lins. Rodrigo sempre dizia para mim: Gibran, você precisa de ler de tudo. E aí eu quero aqui citar o Sproul, que ele tem um livro que ele vai dizer isso, que está todo mundo o tempo inteiro fazendo teologia. Como é que é o nome do livro mesmo? Somos todos teólogos. Isso, somos todos. É uma teologia sistemática. A sistemática dele. E por que isso é importante? Porque o tempo inteiro todos nós estamos fazendo teologia. Qualquer reflexão que aconteça, em qualquer momento, sobre a fé, sobre a Bíblia, sobre a espiritualidade, sobre a igreja, é teologia.
Então, vale mais a pena você entender que tipo de teologia você está fazendo do que correr na negação, como eu já ouvi várias vezes. Não, eu não faço teologia, eu faço bibliologia, teologia... Não, cara, para com isso, tá todo mundo fazendo teologia. Então procure você ter boas informações. Se joga no universo do pensar, e sempre, né, o pensar, o saber é ameaçador, óbvio, porque é uma expansão de consciência. Esse salto no escuro, como diria Kierkegaard, ele ameaça, porque conhecimento é poder. Mas se joga no conhecer, se joga no saber, é um dos melhores caminhos que a gente tem. Não se preocupe com as crises, Jesus cuida de todas elas, como ele cuidou de Pedro, como ele cuidou de Tomé, ele vai cuidar de você também. Não tenha medo de querer estudar sobre a perspectiva da fé. E para finalizar, meu povo, eu gostaria de citar uma frase aqui que a minha professora de teologia, Karen Colares, ela sempre repete para os alunos dela, para a gente não ficar nessa militância de internet assim. E essa frase me deu um norte muito grande no meu pensar teológico. Qual é o papel da teologia? A teologia, ela ilumina a mente, aquece o coração e promove o conhecimento para a vida e o serviço da fé. Então, se a sua teologia não aquece o seu coração, ilumina o seu caminho e te faz promover a justiça e a fé na vida das pessoas, então você não está fazendo uma teologia boa. Simples, mas revolucionário. Se você tem acompanhado a gente, se você tem gostado dos nossos conteúdos, nos ajude a manter esse canal de pé. Entra lá no www.apoia.se/ORP e nos ajude. Deixa seu apoio, nos pague um cafezinho. Aquele abraço, falou, valeu!